A pergunta que eu mando no seu peitão. Cabeludo, Thiago Fernandes. Tá depilado? Desnecessário. O homem vai ou o homem fica, cabeção? HG, ele quer ficar. E aí, só para trazer a informação, e primeiramente eu acho que o Samuel Venâncio foi quem trouxe essa informação sobre a proposta do Al Tawon, Samuel Venâncio, que é um clube da Arábia Saudita. Hã? Samuel Venâncio precisa parar. Aí foi só... É que o Samuel trouxe a questão da proposta. E depois os valores foram Guilherme Pio e Thiago Matar, que avançaram com relação aos valores, tá? Mas realmente, da proposta foi o Samuel. Boa. A proposta que chegou do Al Tawon, ela é de 4 milhões de euros, o que dá 21 milhões e 500 mil reais. E o Tombense tem interesse em vender por esse valor. Esse valor é interessante para o Tombense. E logo que recebeu a proposta, o Tombense notificou o Cruzeiro avisando que havia recebido essa proposta. E aí, daí em diante, o Cruzeiro se prontificou a melhorar o que ele tinha oferecido lá atrás para compra em definitivo do Bruno Rodrigues. E a ideia do Cruzeiro é a seguinte: o Cruzeiro pretende comprar mais um percentual do Bruno Rodrigues. Ele não vai comprar os 67% que pertencem ao Tombense. A questão agora é qual o percentual que o Cruzeiro vai comprar. E aí, para que o torcedor entenda, a única definição que existe entre as partes é que o Cruzeiro precisa ter, no mínimo, 50% dos direitos econômicos. Como tem 33% hoje, o Cruzeiro deveria comprar, no mínimo, 17% dos direitos econômicos. E nas conversas entre Cruzeiro e Tombense, ficou acordada a seguinte proporção, que uma proposta seria de 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, que é exatamente o que apresentou o Al Tawon da Arábia Saudita. Então, por exemplo, se o Cruzeiro tiver um interesse em comprar 17% para chegar aos 50%, o Cruzeiro teria que desembolsar algo próximo de 3 milhões e meio de reais, que dá ali 650, 680 mil euros. Então, nesse momento, o Cruzeiro projeta uma proposta pela compra dos direitos econômicos. E além disso, HG, tem a questão salarial. A proposta da Arábia Saudita, ela é de 3 vezes o que o Bruno Rodrigues recebe hoje no Cruzeiro. O que ele recebe, Thiago? Eu não gosto de falar de menos de 200 mil reais por mês. E a proposta é de 3 vezes o que ele recebe no Cruzeiro. O Bruno Rodrigues já disse ao Cruzeiro que gostaria de uma valorização para ficar, mas ele está disposto a permanecer no Cruzeiro por um valor inferior ao que foi ofertado pelos sauditas. Então ele aceita algo ali que seja até inferior ao dobro do que ele ganha atualmente para permanecer no Cruzeiro. O Bruno Rodrigues disse ao Cruzeiro que quer ficar, o staff do Bruno Rodrigues disse ao Cruzeiro que quer a permanência, e o Tombense está disposto a fazer um negócio com o Cruzeiro, mantendo um percentual do atleta, porque acredita que lá na frente pode receber um valor ainda maior do que foi ofertado hoje pelo Al Tawon. Então, nesse momento, existe um consenso de que o melhor seria a permanência do Bruno Rodrigues. A única questão que falta é saber se o Cruzeiro consegue fazer uma engenharia financeira e apresentar uma proposta para que esse jogador permaneça. Me passaram ontem que existe a possibilidade dessa novela ser resolvida até esta sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 21 de julho. Ô, Valu, vamos lá. Eu preciso Desculpa ter me alongado. Não. É porque você tem que dar, assim como sempre, a informação vem completa. Porque você é ótimo, você é um fenômeno. Fenômeno. Ô, Valu, olha pro pai. Olha. O que você pensa de tudo isso? Você acha que o Cruzeiro tem que chegar dinheiro e forçar a permanência? Forçar, que eu estou dizendo, dentro dos limites que o clube impõe. A permanência do jogador. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, vamos lá, o que está sendo dito é que o Cruzeiro ofereceu mais de 1 milhão de salário para o Matheus Pereira. E o Everton está comparando o Matheus Pereira com o Bruno Rodrigues. Não, até porque o Bruno Rodrigues é uma realidade. É o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. Sim. Tá certo? Ou estou falando alguma groselha? Não, concordo. Você acha que vale a pena o Cruzeiro investir? Sei lá, eu não posso dizer dobrar o salário, eu não sei as condições do Cruzeiro. Mas você acha que vale a pena? Se você fosse o Pedro Martins, você faria? Mas dentro daquilo que o clube pode oferecer, né? Como eu disse, o Cruzeiro ele tem um planejamento financeiro para cada atleta. O Bruno Rodrigues, um jogador que chegou o ano passado e subiu o nível do Cruzeiro na Série B imediatamente. Muita gente tinha dúvida, e aí, como é que será o Bruno Rodrigues esse ano? Tem correspondido. Claro que não vai jogar maravilhosamente bem em todos os jogos, mas ele é sim o principal jogador do Cruzeiro na temporada. E eu vejo uma situação muito boa nesse aspecto. Em primeiro lugar, ele
tem interesse de negociar com o Cruzeiro, né? Já é uma parte muito boa, porque a gente sabe como que o futebol árabe está se movimentando. Os caras realmente fizeram um modo dinheiro infinito, até como citou recentemente o Vinícius Gris. Agora, é o Cruzeiro, juntamente com ele, o seu empresário. Eu vejo como um cabo de guerra, né? E eu dizia o seguinte: o Cruzeiro vinha defendendo bem a situação específica do Bruno Rodrigues durante as 2 primeiras semanas. No meio da 3ª semana da janela de transferências, acabou chegando a proposta e é o Cruzeiro, dentro das suas possibilidades, o Cruzeiro tem que negociar com o Bruno, com o empresário e com o Tombense, né? Na verdade. E vejamos, tomara que tenha o final que eu espero é de uma permanência do Bruno, até para futuramente, tanto o Cruzeiro quanto o Tombense e o próprio Bruno, de repente, recebam um outro tipo de proposta que ainda possa valorizá-lo ainda mais. Eu falo sem querer criar caos, mas hoje o Bruno Rodrigues ele não vive o pior momento dele dentro do Cruzeiro? Os últimos jogos do Cruzeiro, eu discordo de você, assim, porque rendimento menor do que aquilo que ele já apresentou. Não, porque assim, tem uma situação, né? O Bruno tem jogado de falso 9. Eu aprovo a mudança. A torcida, parte da torcida do Cruzeiro, pedia muito que o Pepa mexesse nessa situação, porque o Gilberto com o Henrique Dourado, mais de 60 dias que não marcam gols. Era necessário fazer alguma coisa e alguma coisa com aquilo que o Pepa tem. Ele resolve colocar o Bruno como falso 9 contra o Inter. Eu acho que o Bruno vai muito bem, faz uma das melhores partidas dele, na minha opinião, com a camisa do Cruzeiro. Contra o Vasco, o time como um todo. É porque também é o time, né? Ele vai acompanhar. Se o time está bem, ele pode estar acima até da qualidade do time. Agora, se o conjunto também não vai bem, fica difícil para ele. Gérard, para a gente encerrar. E eu acho que também vale você pensar numa coisa, que ele é o artilheiro do clube da temporada. 8 gols. 8 gols e 5 assistências. Isso. E além disso, é o artilheiro no campeonato também no Brasileiro. Então nós estamos falando aí da referência do Cruzeiro. Sim, não tem a menor dúvida. Então, por isso, talvez haja a necessidade de fazer um esforço maior, contanto que seja dentro da realidade do clube. Eu acho, pela conversa que eu tive ontem, e aí é achismo mesmo, que ele vai ficar. Esse achismo seu aí é esquisito. Vem depois você pegar o telefone. Gente,